Meu nome é Luciano Costa Gomes, eu sou professor de História da Rede de Ensino de Porto Alegre e gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha trajetória como professor e como historiador. Eu decidi entrar no magistério ainda jovem, quando eu estava no ensino fundamental, e a minha decisão por me tornar professor de História, especificamente, veio no ensino médio. E foi essa vontade inicial que me estimulou tanto a fazer essa luta de entrar na universidade pública, vindo das classes populares, quanto me estimulou a me manter na universidade, que a vida de estudo nunca é fácil, né? Tanto por questões de ordem econômica, quanto questões da própria juventude, né? De ser um adulto jovem que ainda está pensando no que quer para sua vida, né? Eu consegui me formar, né, depois de 6 anos, e hoje, né, depois de 8 anos atuando como professor, eu falo com tranquilidade que eu estou no lugar em que eu quero estar, eu trabalho onde eu quero trabalhar, eu tenho muita satisfação de fazer o que eu faço. Não que tenha sido fácil, mas eu cheguei mais ou menos aonde eu queria chegar. E como é que eu cheguei onde eu queria chegar? Eu vou falar um pouquinho sobre essa trajetória. A minha primeira experiência como professor de História foi na UNGEP, que é uma ONG destinada a fazer com que alunos vindos da rede pública entrem na escola pública, na universidade pública. Ali eu aprendi a importância de sistematizar o conhecimento, de como isso é bom, porque as aulas no pré-vestibular, elas exigem uma sistematização. E me ensinou também que a luta em torno da entrada de gente vinda do espaço público, das escolas públicas, na universidade ela é possível. Quer dizer, é possível fazer uma luta coletiva através da educação. Isso foi uma grata experiência para mim. Depois eu entrei na rede de ensino de Novo Hamburgo, onde novas experiências me ensinaram que havia dificuldades na vida de professor e que essas experiências elas são passíveis de ser enfrentadas e transpostas, né, ser vencidas. Ali eu aprendi que é possível elaborar uma aula que faça com que os alunos se interessem. Eu aprendi ali que questões que são próprias da juventude podem ser um ponto de partida para pensar as aulas de história. Eu aprendi também que o trabalho entre os colegas, a união entre os colegas, ela é um apoio, um esteio muito importante para a gente se manter na profissão. A gente encontrar um grupo de colegas que sejam legais, que te estendam a mão, é algo fundamental. O que vem também ensinar que é fundamental a gente estender o braço para os colegas, né? E que isso nem sempre é uma tarefa fácil. Eu aprendi também que um professor e uma professora no espaço público enfrenta problemas de várias ordens, problemas que podem partir da Secretaria de Educação, que podem partir da direção, de coordenadores, de supervisores, de pais, e que muito frequentemente os alunos são a parte menos difícil para se enfrentar. Ter passado por essa experiência, né, por essa primeira experiência, me ensinou muito que é comum ter problemas e que esses problemas são enfrentáveis e que a gente tem que enfrentar eles com tranquilidade. A minha última e atual experiência como professor começou em 2014, quando eu passei para o concurso para professor de História na Rede Municipal de Porto Alegre, e onde eu me encontro até então. Foi uma experiência riquíssima, onde eu encontrei muita gente muito qualificada e que estava muito interessada em desenvolver, em levar adiante a educação pública. Eu aprendi muito, eu aprendi ali a respeitar os meus alunos, a lidar com os meus alunos olhando não de igual para igual, mas olhando o aluno como uma pessoa que tem os seus próprios problemas, que tem as suas questões e que tem os seus interesses. Essa ideia do que é ser professor faz com que a gente ache que a gente vai lá e empurre coisa
para os alunos e que os alunos têm que aprender independente do que eles acham. Eu aprendi, e aliás ainda estou aprendendo, que não é assim que funciona e que quando o aluno ele é considerado, quando ele é tratado com respeito, que lhe é devido, a aula pode se tornar muito interessante. Quando o aluno é pensado como alguém que está enfrentando seus próprios dilemas e que nós, professores, somos capazes de contribuir um pouco para que ele pense, né, a como enfrentar esses dilemas. Entrar, então, numa instituição de ensino não é uma tarefa fácil e ela exige tempo. A gente se incomoda, a gente se desespera, mas é possível resistir, aprender, superar e começar a propor coisas que nós acreditamos que sejam as melhores. A experiência de ser professora, para mim, ela não foi fácil, mas ela é gratificante e eu não me vejo fazendo outra coisa. O papel do professor na sociedade, e especificamente do professor de história, não é por ser professor de história que eu vou dizer isso, mas eu tenho essa... Eu me dei conta disso com o tempo, não sozinho, óbvio, conversando com colegas, com minhas experiências em sala de aula. Eu tenho essa tranquilidade de saber que a profissão de professor de história ela é fundamental, porque o professor de história ensina os alunos, trabalha com os alunos as ideias de que é preciso procurar informação, questionar a informação, confrontar informações diferentes, confrontar pontos de vista diferentes, e a partir desse trabalho com conhecimento, o aluno deve começar a tirar suas próprias conclusões, a sustentar as suas ideias. Isso no que diz respeito ao conhecimento. A história também ajuda a pensar a questão dos pontos de vista dos vários agentes envolvidos, das várias pessoas envolvidas em uma determinada história, em uma determinada situação. A história nos ajuda a pensar que as pessoas pensam diferente e sentem e sofrem, e que nós podemos interferir no sofrimento ou na felicidade das pessoas. Portanto, tem uma questão moral envolvida no pensamento histórico que os alunos podem começar a desenvolver ali de uma forma, nas aulas de história, né, de desenvolver de uma forma mais sofisticada. Quero dizer, a história ajuda a pensar em si, ajuda a pensar nos outros, e não somente às vezes a pessoa, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, mas a pensar as outras formas de vida, sejam plantas, sejam animais, né? Essa coisa que a gente chama de natureza, ela convive com a gente, nós convivemos com ela, e a gente tem que pensar a forma como nós nos relacionamos com isso, como nós chamamos de natureza, né? Então, a história ajuda, e o ensino de história especificamente, ajuda as pessoas, pode ajudar as pessoas a pensarem sobre si e a se tornarem melhores, a ver que a violência não é uma forma necessária de convívio, que é possível conviver com quem é diferente por outros meios que não simplesmente, né, a violência, que é possível conviver e viver bem, e que é isso.